Salve galera, eu sou Marcos Ferreira e como vocês sabem, esse é o nosso canal Papo Cabeça. Como eu havia prometido, hoje eu vou dar início aí, vou começar a revelar a vocês o que essa imprensa sensacionalista e suja não tem coragem, aliás, esconde por conveniência. Vou revelar também o que Leniel, dissimulado e covarde como é, está tentando esconder e abafar de vocês, custe o que custar. Afinal, aqui não, o nosso canal Papo Cabeça tem um compromisso com a verdade. Justamente por isso, quando eu disse a vocês que Munique foi absolvida pela sentença, eu não usei o título apenas para impressionar. Duvida? Bom, se você está disposto ou disposta a conhecer a verdade, eu desafio vocês a assistir esse vídeo até o final. Bom galera, como no último vídeo eu falei das preliminares de mérito, neste vídeo eu começo a fazer o exame de mérito propriamente dito da sentença, que basicamente trata da materialidade do crime, ou seja, a certeza da ocorrência de uma conduta criminosa e da autoria delitiva, isto é, de quem possivelmente praticou o ato que levou à morte do pequeno Henri Borel. Bom, a primeira certeza de que vocês precisam saber é a de que a sentença da juíza Elizabeth não deixa dúvidas de que o Henri foi mesmo assassinado no dia 8 de março de 2021, em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo aí o laudo pericial complementar de necropsia do IML. Esse laudo, aliás, encontra respaldo no depoimento prestado pela própria médica Maria Cristina, primeira a dar socorro à vítima no hospital Barra d'Or, que relata que o pequeno Henri, ao chegar ao hospital, estava sem sinais vitais, em parada cardiorrespiratória, ou seja, clinicamente morto. Eu nem preciso repetir que inúmeras dúvidas ainda pairam por aí, mas elas não se sustentam nas provas do processo. Aliás, dúvidas que foram suscitadas incansavelmente pela defesa do Jairo, com o objetivo de atribuir responsabilidades a terceiros, mas todas, absolutamente todas, foram esclarecidas e refutadas pelos peritos e pelos médicos comprometidos com o caso. Portanto, pelo menos na sentença, a juíza está convencida da materialidade do crime de homicídio. E falando em sentença, vamos entrar agora na análise do ponto-chave deste caso. E com muita serenidade, posso garantir a vocês que este canal trará detalhes do julgamento que certamente será um divisor de águas aí nas análises do ouvi falar ou passou na televisão. Preparados? Preparadas? Enfim, de pronto, descrevendo o histórico dos fatos, a juíza afastou qualquer possibilidade de o pai, Leniel, ter tido qualquer responsabilidade pela morte do filho. Nessa mesma linha, baseando-se na reprodução simulada, isto é, na reconstituição do crime, a juíza também afastou qualquer possibilidade de queda ou qualquer acidente doméstico que pudesse causar as lesões constatadas em Henri. Em seguida, a juíza reconheceu e admitiu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Não satisfeita, a juíza admitiu também, quanto ao homicídio, a agravante genérica que se relaciona com ter o acusado Jairo agido prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação. E o que importa para vocês saberem? Que todas essas qualificadoras são causas de aumento de pena se reconhecidas pelo júri popular. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos entrar na análise dos 3 delitos de tortura atribuídos ao acusado Jairo. E nesse particular, a juíza ressalta a importância da prova testemunhal, notadamente aos depoimentos da Leila Rosângela, empregada doméstica, e da Tainá, a babá da vítima. De pronto, a juíza ressalta que a ausência de vestígios das supostas torturas não elimina a possibilidade de terem elas efetivamente ocorrido.
É sabido que as torturas, as práticas, em geral, são levadas a efeito de modo a não deixarem marcas, a depender, obviamente, do método utilizado pelo agressor. Logo após, a juíza disseca os depoimentos contraditórios havidos, suas causas, e conclui que as testemunhas acabaram assegurando, olha só, que tinham medo do que Jairo poderia ser capaz de fazer contra elas caso elas não colaborassem com ele na investigação. Natural, porque Tainá, por exemplo, teve inúmeros familiares beneficiados com os cargos na prefeitura e na Câmara do Rio de Janeiro e, portanto, mantinha aí vínculos estreitos com a família de Jairinho. Conhecia, eu acho, muito bem o que podia vir de lá. Ato contínuo, a juíza absolveu sumariamente Jairo e Monique dos crimes de coação no curso do processo e, em relação à acusada Monique, também a absolveu do crime de falsidade ideológica. Mas o que mais importa é o que eu vou revelar agora para vocês, porque eu vou passar a analisar cautelosamente tudo o que foi considerado pela juíza quando ela analisou os 2 delitos de tortura atribuídos pelo Ministério Público à acusada Monique. E não há nada melhor do que abrir aspas para o que foi dito pela juíza acerca do primeiro delito de tortura. Disse a juíza: a acusada encontrava-se no salão de beleza quando recebeu, por aplicativo, a notícia de que Jairo havia se trancado no quarto com o menino, sobre o que Tainá já havia sido alertada pela acusada a não permitir, desde a ocorrência do primeiro episódio por ela narrado. Ao sair de casa, Monique deixou o menino aos cuidados da babá e em companhia da empregada doméstica, em horário que sabia estar o primeiro réu, Jairo, trabalhando. Aliás, nos 3 episódios, fica clara a escolha por este, Jairo, para a mesma prática de horário em que sabia estar a segunda acusada, Monique, fora de casa, como aliás referido na inicial. Em caso, a inicial aponta, neste episódio do dia 12/2, que a ré, Monique, embora estivesse próxima do apartamento, podendo, não evitou o resultado e só deixou o salão de beleza 3 horas depois. Data máxima vênia não é o que a prova produzida demonstra, inclusive a pericial, pela recuperação dos prints registrados nos celulares de Monique e Tainá. Prima facie, o fato de a ré ter deixado o salão somente 3 horas depois é incapaz de tipificar a omissão penalmente relevante, a partir do momento em que o iter criminis, ou seja, o caminho do crime, da tortura, já havia se esgotado e a vítima se encontrava fora de perigo. Na verdade, a ré Monique achava-se a uma distância de 3,5 quilômetros do local do fato, certo que consulta ao Google Maps indica o tempo médio de 6 minutos para o descolamento em automóvel de um ponto ao outro. Ora, segundo prints acostados ao lado no index 530, aqui a juíza faz referência aos anexos do processo, do momento em que a ré toma conhecimento de que seu filho estava em poder do primeiro acusado, Jairo, trancado no quarto por volta das 16h30, até o momento em que é comunicada pela babá de que a porta for aberta, enviando-lhe foto a demonstrar que o menino estava em segurança, decorreram 3 minutos, ou seja, às 16h33. Daí se conclui que, ainda que a ré saísse do salão sem pagar a despesa e sem computar seu trajeto do salão até o estacionamento e seu deslocamento entre a garagem de seu prédio, passando pelo elevador até chegar à casa, não haveria tempo hábil para evitar qualquer resultado, do que se infere ser impossível a consecução do delito sob a forma de omissão imprópria e, por conseguinte, sua tipificação. Para além dessa constatação, não corresponde ao aporte probatório a alegação de que a ré Monique não tomou qualquer providência para evitar a tortura. Os referidos prints deixam claro que, naquele mesmo momento, ela fez planos com a babá
para surpreender o primeiro réu, Jairo, em próxima incursão contra seu filho, mediante compra de câmeras, além de a todo tempo fazer apelos aparentemente desesperados, enquanto durou a insólita situação, para que a babá fizesse cessá-la, do que são exemplos os destaques nas fotogramas abaixo, que reproduzem os referidos prints, dos quais consta a minutagem de cada interação. Fecha aspas. E aí, vocês estão surpresos? Eu tenho certeza de que para muitos a ideia de ela ter ficado no salão de beleza passava a impressão de estou pouco me lixando. Mas como a própria juíza afirma, não foi bem assim. E é só o começo, meus amigos. Vocês ainda não viram nada. Há muito mais surpresas aí vindo para vocês. No próximo vídeo, portanto, eu concluo a minha análise. Mesmo porque a verdade que emana do processo é diametricamente oposta às edições jornalísticas e às fofocas dos desinformados. Quer saber a verdade? O canal Papo Cabeça te apresenta. Portanto, te espero no próximo vídeo.